Tema de hoje, um encontro pessoal com Deus. E por que um encontro pessoal com Deus? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque é praticamente impossível você se encontrar com Jesus Cristo e a sua vida não mudar. Obrigado. É praticamente impossível. Porque quando você encontra Cristo, você encontra um rumo, uma direção. Você é trabalhado por Ele, você recebe dele perdão, você recebe graça, misericórdia. E, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo que muita gente está desistindo do Evangelho. E por que estão desistindo? Bom, as razões são as mais diversas. Decepção com o pastor, decepção com a igreja, decepção com o irmão. Porque aquela igreja pede muito dinheiro. Porque aquela igreja só fala de prosperidade. Porque aquela igreja só fala de cura. Porque aquela irmã falou mal de mim. Porque aquele irmão é assim e tal. Aí as pessoas, elas se afastam da presença de Deus. E é interessante isso, porque Deus não tem culpa de nada disso. A questão não é Deus. Desde o começo do ano nós estamos estudando sobre isso aqui. A questão não é Deus, a questão somos nós. Nós é que precisamos entender e mudar. Então eu entendo que quando você não tem um encontro real, pessoal com Deus, a tendência sua é você desistir, é você não dar valor, deixar de lado. Essa é a tendência das pessoas hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, acompanha aqui no telão, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois o amor de Cristo nos constrange a ponto de que nós estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Se você continuar lendo esse texto, no capítulo 5, versículo 17, ele ainda diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A questão aqui é que as pessoas, elas vão para a igreja, elas dizem que conhecem Jesus, mas você não vê prática da palavra, prática do Evangelho e relacionamento profundo com Deus. Você não vê isso hoje. Desculpe, você vê, mas não na maioria das pessoas. Então, eu já falei aqui, repito, existe uma diferença muito grande entre discípulos de Jesus e seguidores. Jesus tinha muitos seguidores, mas era uma multidão que seguia Jesus todo dia, mas discípulos mesmo. Só tinha 12, desses 12 ainda ficaram 11. E alguns outros que eram salvos, curados, agradecidos e continuavam seguindo Jesus. Mas você, por exemplo, você vê hoje, tem algumas pessoas que eu tenho aquele negócio chamado amizade no Facebook, no Instagram, né? Às vezes a pessoa fala, manda um convite para você, você fala, a pessoa ela é amiga de fulano, beltrano, cicrano. Ela, bom, então essa pessoa eu vou aceitá-la como um amigo aqui do Facebook, né? Mas eu conheço gente que tem 5 mil, tem 2. Aliás, eu gostaria de entender, um parênteses aqui, por que tem gente que tem poucos amigos no Facebook e tem 3, 4, 5 contas? Né? Esses dias eu fui dar feliz aniversário, que eu geralmente procuro dar um feliz aniversário, a pessoa tinha 7. Aí eu comecei a entrar, falei, até cansei de dar parabéns, né? Eu escolhi uns 3 ali, falei, vai para esse aqui. Para quê? Aí se você pegar esses amigos, 5 mil, 3 mil, 1000, se você fizer uma triagem, se você colocar numa peneira mesmo, olha, vai sobrar 3, 4. Amigo mesmo, que você pode contar,
Você pode ligar a qualquer hora. Se a pessoa tiver condição, ela vai te ajudar, ela vai orar por você. Porque essa questão de amigo, de seguidor, né? Tem gente que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, e pelas contas do TikTok, e tem seguidor e tal. O importante é ter seguidor, que aí gera engajamento, engajamento gera like, like gera dinheiro, dólar, tal, né? Principalmente no YouTube. Então as pessoas correm atrás disso, mas de prático mesmo, dá para contar nos dedos quem você pode contar. E se você olhar para a Bíblia, a gente encontra em Jesus o verdadeiro amigo. O melhor amigo que eu e você poderíamos ter, nós já temos Jesus como Senhor e Salvador. E se a gente olhar para a Bíblia, existem centenas aqui de exemplos, histórias, de pessoas que se encontraram com Deus. Pessoas que se esforçaram em servir ao Senhor. Pessoas que não desistiram de sua fé. Apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, a pessoa não desiste, ela continua ali. E meu irmão, minha irmã, já falei e repito também aqui, quando você está na presença de Deus, seja aqui, seja na tua casa, seja no teu trabalho, aonde você estiver, Jesus está contigo. Ele disse isso em Mateus 28, 20. Ele está comigo e com você até o final dos tempos. Então, por saber que Ele está com a gente, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você pensa. Ele ouve o que você fala. Ele vê o que você faz. Então, aos olhos de Deus, não existe nenhuma forma de você escapar dos olhos dele e dos ouvidos dele. Como eu disse, tem várias histórias na Bíblia. Eu quero ler aqui alguns 2 textos com os irmãos relacionados à história de um homem chamado Jacó. Que foi um cara que desde o começo de sua vida ele viveu tempos difíceis, ele tinha um pensamento diferente. Quero ler parte dessa história com você, você que trouxe a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 28. Nós usamos aqui a versão NVI, apesar de alguns pregadores que vêm aqui, eles usam outras versões, sem problema nenhum. Só dá problema quando esses pregadores que vêm aqui falam assim, vamos recitar junto. Não dá, porque a versão dele é uma, a nossa é outra, né? Enfim, mas se você quiser a versão que nós usamos, já há 20 anos que a gente usa aqui, deve ter ali na portaria algumas Bíblias ali que a gente comprou, está passando praticamente a preço de custo para atender os irmãos. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Jacó, eu vou contar daqui a pouco rapidamente essa história de começo dele, mas a partir do 10, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Versículo 12, teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Pausa aí, desde essa época já existia escada rolante. O homem só aperfeiçoou e colocou aqui nos shoppings e tal. 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Versículo 14. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Guarde isso. Estou com você,
Cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. 16, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. 17, teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Versículo 18, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo. 19, deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Versículo 20, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. 21, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 22, e último, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Aí ele ainda encerra dizendo: de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Só até aí. Interessante que a história de Jacó, para quem leu Bíblia sabe, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú. Ele, segundo o texto bíblico, quando a sua mãe estava para tê-los, entende-se que Jacó quis sair primeiro, de repente veio Esaú, e Jacó veio agarrado no tornozelo de Esaú. Por isso deram o nome de Jacó. Desde o começo, o nome que foi dado para ele, infelizmente, deixou ele com esse pensamento de querer levar vantagem em tudo. Jacó significa agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente. Desde aquele momento, Jacó foi crescendo. Isaac gostava mais de Esaú, a sua mãe gostava mais de Jacó. Aquela coisa também que pai e mãe não tem que ter filho de preferência, né? Mas infelizmente tem. Gerou um conflito entre eles, e nesse conflito, um belo dia, Jacó engana o seu pai, se vestindo, né, de alguma forma parecido com o seu irmão, que era diferente dele. Esaú era mais peludo, tinha a sua característica de cheiro, de jeito de falar. A sua mãe falou com Jacó: veste isso, faz isso, fala com seu pai para você pegar a bênção de primogenitura. E antes disso, Jacó já tinha agido traiçoeiramente com seu irmão. E um belo dia Esaú chega e: nossa, que comida gostosa, dá um pouco disso. Ele falou: não, pera um pouquinho, vamos fazer um trato aqui. Você me dá o direito de primogenitura, que eu te dou um pouquinho dessa sopa maravilhosa que você está babando para comer. E ele pega e fala: do que me interessa esse negócio de primogenitura? O que importa é agora, eu quero comer. Então tá bom, tá feito o trato. E quando Isaac estava para morrer, Jacó foi lá, se vestiu ou se travestiu, né, de Esaú, e acabou enganando seu pai, recebeu a bênção. Quando Esaú chegou com a caça para preparar, já tinha sido feito, ele ainda implorou para o pai ter misericórdia dele. O pai falou: não sobrou nada para você, eu posso te dar uma bênção aqui, mas a maior bênção que era para a sua já foi para outra. E Esaú ficou louco da vida, falou: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E quando Jacó soube disso, a sua mãe também, Isaac morreu e ele foi embora de casa. Ele foi viver lá perto da família de Labão, que era irmão, né, se eu não me engano, irmão da mãe de Jacó. E indo para lá, ele se encontrou naquele lugar, conheceu a sua futura esposa, né, Raquel, que amava muito. Quando ele viu, foi aquele amor à primeira vista, amou de tal forma, segundo o texto, e por conta disso ele fez um trato com o seu sogro, futuro sogro. Olha, eu não tenho nada para dar, mas eu trabalho 7 anos de graça para ter Raquel como esposa. Aí ele falou: pô, beleza. E o texto diz que para ele 7 anos, ele amava tanto aquela mulher que para ele 7 anos não era nada.
E ele trabalhou, se esforçou e tal, Deus abençoando a vida dele e de quebra o seu sogro. No dia do casamento, é uma coisa também que só a Bíblia fala, né? Porque na hora da noite de núpcias, né, apareceu uma outra mulher. Será que o cara não sabia a diferença de cheiro, de coisa, né? Enfim, se deitou com ela no outro dia, quando ele acordou. Uai, não era você que era para estar aqui. Né? Aí foi reclamar com o sogro falou, é o seguinte, aqui casa os mais velhos primeiro, então você tem que casar com a mais velha. Aí ele falou, pô, mas isso não é justo. Eu sei que não é, mas é assim que funciona. Tudo que ele tinha feito lá atrás, ele começou a colher. Mas Labão falou assim, tudo bem, você espera 7 dias, tá? Até passar essa lua de mel de vocês, aí eu te dou, Raquel, e você trabalha mais 7 anos. Beleza. Ele teve as 2 mulheres, teve a rixa das 2, é outra história. Ele foi muito abençoado por Deus e tal. E ele resolve um dia ir embora dali. Depois de 20 anos ele vai embora com a sua família. Já era uma família grande, cheio de filhos, né? 12 filhos, com filha, netos e tal. Enfim, foi embora, chegou nessa época aqui, que ele teve esse encontro com Deus. E ele viu, né, os anjos do Senhor subindo e descendo. Ele ouviu Deus falar. Deus falou audivelmente com ele, falou, eu estou com você, eu vou cuidar de você, eu fiz uma promessa para o teu avô Abraão, que o seu pai cumpriu, e se você cumprir, eu vou abençoar, as nações serão abençoadas através dessa geração de você, dessa sua descendência, vocês serão prósperos, eu vou trazer vocês para essa terra de volta, eu prometi para o teu avô, e ele vai ser abençoado, vocês serão abençoados por conta dele. E aí ele foge, sai do caminho e ele começa a enfrentar algumas dificuldades. Se você está com a Bíblia aberta, vá agora para Gênesis 32. Estou tentando aqui sintetizar o máximo para a gente ganhar tempo. Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem de Jaboque. 11 filhos porque Benjamim ainda não tinha nascido. Versículo 23, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 25, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó, que como eu disse há pouco, significa aquele que agarra o calcanhar ou aquele que age traiçoeiramente. 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa ele luta com Deus. Por quê? Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Versículo 29, prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. 31 e último, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Só até aí. Fiz questão de ler, tem vários textos, mas para você ter uma ideia, Jacó ele já estava nessa época aqui, ele estava voltando para a terra, chamada terra que Deus havia prometido. Só que tinha um problema, ele tinha um irmão. E na cabeça dele, 20 anos atrás, o irmão falou que ia matá-lo. Ele já estava cansado de viver aquela vida de engano. Ele enganou muito quando era jovem, e depois foi muito enganado, até pelo seu próprio sogro, quando ele se casou. Chegou um tempo na vida de Jacó que ele cansou. Falou assim, não dá para eu viver mais assim.
Alguns irmãos dizem isso hoje de uma outra forma: a luta está muito grande. Eu estou a ponto de chutar o balde. Eu estou a ponto de desistir, de jogar a toalha, porque a luta é grande. Realmente, Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele disse também que ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, ele já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário, né? A questão não é Jesus, não é Deus, não é Espírito Santo. A questão somos nós. Jacó, quando se encontrou aqui com esse homem, que segundo os estudiosos também era como se fosse Deus ali com ele, ele lutou a noite toda. Ele disse: não, eu não vou largar você, eu não vou abandonar você, enquanto você não me abençoar. Tipo assim, você tem que mudar a história da minha vida hoje. Não dá mais para viver assim. Eu preciso de mudança, eu não quero viver isso. Eu estou para se encontrar com meu irmão. Eu fico imaginando o papo dele brigando, né, agarrando e brigando, lutando. E ele falando: poxa, eu estou para encontrar com meu irmão quer me matar, dá um jeito, tira essa ira do coração dele. Eu estou com a minha família toda aqui, eles já estão lá na frente me esperando, eu estou aqui, eu não aguento mais essa vida. E o texto diz que a luta foi tão grande que pela manhã o homem, que diz o texto aqui, né, e alguns entendem como se fosse o próprio Deus, disse: eu preciso voltar, preciso ir embora. Ele falou: não, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E aí o homem pergunta para ele: qual que é o seu nome? Meu nome é Jacó. Tipo assim, por que te deram esse nome quando você nasceu? Só porque você era um picareta, estava querendo já nascer primeiro que teu irmão? Você deu o golpe nele, deu o golpe no seu pai. Falou: olha, a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó. A partir de hoje você vai chamar Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Luta no sentido figurado. Aquele que clama, aquele que entende, aquele que se encontra com Deus de tal forma que ele fala assim: eu não saio daqui enquanto a minha vida não mudar. É por isso que eu estou falando nos cultos aqui desde o começo do ano. Tem gente que vem para a igreja, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Ele vem, canta, se emociona, bate palma, amém, ouve a palavra, mas ele vira as costas e vai embora, a vida dele continua na mesma. E todos os cultos que nós temos aqui, todos, Deus está presente. Poxa, se Deus está presente em todos os cultos e Ele está, por que não acontecem as coisas então? Aí a gente começa com justificativa. Não, é a vontade de Deus, né? Não, é porque você deve estar em pecado, né? Não, é porque a gente, lendo a Bíblia, começa a achar muita coisa. Mas nesse caso aqui, ele estava tão cansado, que ele falou assim: chega, para mim chega. Para mim chega. E é interessante que, se você ler essa história, uma coisa aqui que me chamou a atenção, está descrito aqui no texto, foi quando o homem de Deus, o anjo, perguntou para ele: qual é o teu nome? O significado a gente já falou aqui. Tipo assim, até quando você vai viver essa vida que você está vivendo? É como se Deus estivesse falando para mim e para você hoje aqui, entenda isso, perguntando para mim e para você: escuta, eu sei de onde você veio. Você estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você fala, eu sei o que você quer. Você vive pedindo para mim bênção, 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 ajuda, ajuda. Mas eu olho para você, eu vejo você vivendo a mesma vida. Tipo, você não teve um encontro com Deus. Repito o que eu falei no começo. Porque é inadmissível falar assim: eu conheço Jesus e viver a mesma vida. É inadmissível isso. É um negócio que foge do entendimento.
Jacó, ele chegou num ponto que ele falou assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, tipo, me abençoa. Aí o anjo ou o Senhor, esse homem aqui, entre aspas, que diz o texto, fala para ele assim: qual que é seu nome? Tipo assim, que vida que você ainda está levando? Você ainda quer continuar nessa vida? Tipo assim, ele falou assim: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero mudança. Já que eu estou na presença de um Deus vivo, eu preciso de mudança, eu quero mudança. E o bom saber, o bom que a gente sabe, mas não pratica, é que Jesus está de braços abertos, ele não está mais na cruz, crucificado, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele está vivo, ele está no culto aqui hoje com o braço aberto, dizendo assim: vem para mim do jeito que você está, que eu vou mudar a tua vida. Mas as pessoas não entendem isso, elas falam: não, eu não quero trocar de religião, eu não quero, não estou chamando você para nada disso, estou chamando você para ter um encontro com Deus pessoal, algo seu, como eu falei quinta-feira passada. Tem muita gente hoje vivendo de um milagre que aconteceu na vida do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do pastor, da igreja, mas e o seu? O meu, né? É assim que Deus quer, né? Não, meu irmão. Não, minha irmã, Deus tem milagre para fazer na tua vida, Deus tem planos para você, Deus quer mudar a sua história, como Ele mudou a vida de Jacó. Jacó chegou ao ponto de ele falar: não dá mais, não aguento mais, eu não largo, enquanto você não me abençoar, eu não largo. E a primeira coisa que o anjo fez foi falar para ele assim: você não vai chamar mais picareta não, você não vai ser chamado mais de traiçoeiro, você vai ser chamado de Israel, que é aquele que lutou com Deus. E o anjo, ainda para ele largar, bateu na coxa dele, fez uma marca nele, né? Deslocou a coxa, que ele ficou manco para o resto da vida. Mas a partir daquele momento, a vida de Jacó mudou por completo. Primeira coisa que Deus fez foi ele se encontrar com o seu irmão. Ele se encontrou com o seu irmão, ele estava com medo, o texto diz, mas medo. Pensa numa pessoa com medo. Ele manda uma comitiva antes dos seus funcionários, as pessoas, para levar bens que ele tinha. Falou: eu quero abençoar você, tal. Fala para ele que eu estou chegando, tipo, vê a reação dele. E ele foi indo, até que ele se reencontrou. Ele chega diante de Esaú e fala assim: que o meu Senhor tenha misericórdia e me receba e tal. Esaú não fala nada, diz o texto. Esaú corre, abraça ele, eles passam minutos abraçados, chorando, se beijando, aquele negócio assim, aquele negócio do passado, aquele rancor do passado. Deus já estava mudando ali, acabou aquilo, agora é nova vida para os dois como irmãos. Que é o que Deus quer para mim e para você. Que é o que a gente fala direto aqui na igreja. O que adianta dizer eu amo Jesus se você não consegue perdoar pessoas da sua família, pessoas com quem você já teve decepção? Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, acabamos de orar aqui. As pessoas que não conhecem a Cristo, oramos por uma pessoa lá do interior, que porque o filho foi atropelado, entrou em depressão. A depressão foi tão forte que ele está no hospital entubado. Se você conhece Cristo, se você conhece Deus, creia, o filho foi atropelado, mas eu tenho um Deus vivo e poderoso, que pode curar, que pode até ressuscitar se for preciso. Eu sei que a gente fica abalado, mas você não pode entrar em depressão a ponto de chegar nessa situação. Ou seja, Jacó, se você continuar lendo os textos, ele foi abençoado por Deus. Ele foi abençoado por Deus. Os seus filhos, ele cometeu o mesmo erro de sua mãe e seu pai. Dos filhos, ele amava mais José. Ele tinha um carinho por José muito grande. De 12, ele preferia um. Então, que sirva de alerta aos pais: você tem mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4, 5, 6, 7, 12, né? Para quem tem. Tá difícil, né? Cuidado para você não ter preferência. Ame os 2, os 3, os 12 da mesma forma. E hoje, nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, no meio evangélico, essa questão. As igrejas estão cheias. Existem igrejas até que fazem o chamado encontro com Deus. Vão para um sítio,
vão para um lugar de acampamento, passam ali a noite, oram, clamam, choram, cantam. Beleza, maravilha. Eu sou a favor disso. O que eu não entendo é a pessoa chorar e clamar e pedir, ajoelhar e clamar e pedir. Ai, me enche Espírito Santo e tal. Aí quando sai dali, parece que arrancou a tomada dele aqui. E ele volta para a vida e ele continua fazendo as mesmas coisas. E eu sei de muita gente que se afastou da igreja porque se cansou de falar com Deus. E Deus não abençoa. E eu não sou Deus, mas se eu fosse, eu faria a mesma coisa. Escuta, você vai viver essa vida que você está vivendo. Eu quero te abençoar. A minha palavra, eu garanto que vou abençoar. Mas você precisa mudar de vida. Você não pode viver duas vidas. Você não pode ser santinho na igreja no domingo e durante a semana ser o cara que faz, a mulher que faz de tudo aí fora. Você tem que tomar um posicionamento. E só toma um posicionamento, irmãos, em relação a isso, quem conhece Jesus, quem já o conheceu, quem já permitiu que ele entre no coração. Hoje em dia a gente está vivendo esse negócio de gente que, eu não quero ir mais na igreja, porque igreja está cheio de gente lá, é difícil de lidar, né? Então eu prefiro ficar em casa, assistindo em casa, né? Hoje surgiu, até essa semana que passou, nós tivemos um café de pastores, né? Eu estive lá e o pastor convidado, um pastor muito simplão, maravilhoso, e ele disse lá, falou, hoje em dia os coachings, as pessoas falam aí, os grandes pastores, a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas, né? E ele ainda brincou, ele falou, pessoas tóxicas, a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas. Ele falou, eu não sei o que eu faço, porque na minha igreja só vem pessoa tóxica para eu tratar. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher como muitos escolhem, gente rica, gente famosa. Hoje tem gente que tem até área VIP, né? Que o cara é rico, é famoso, beleza. Mas a gente está aqui para servir a Deus, e aqueles que ele enviar, a gente tem que receber e tratar. Amar, foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Então, como igreja, a gente tem que entender algumas questões relacionadas a isso. E quando a gente tem esse encontro com Cristo, a gente fala de Jesus para os outros. As pessoas conseguem enxergar em nós a pessoa de Cristo Jesus. Porque quem tem Jesus tem o DNA dele. E o DNA de Jesus é aquele que abençoa, aquele que olha com bons olhos as pessoas. Porque, gente, para criticar, para achar defeito, tem um monte de gente já na vida. Nós estamos precisando de pessoas que têm os olhos de Cristo. Que o dia que Deus olhou para mim e para você, Ele não olhou assim e falou assim, não, esse não. Esse aqui é pilantra, safado, sem vergonha, ladrão, cachorro, salafrário. Esse vai... Não, mas aquele ali é mais bonitinho, aquele ali eu vou salvar. Não. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele não olhou os defeitos. Ele olhou alguém que precisava de amor, precisava de mudança, precisava de uma nova vida. E nós, se temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma nova vida dentro de nós. Que só não aflora, porque nós temos essas coisas na mente. E por que a gente tem isso? Porque a gente não encontrou Jesus. Semana passada eu falei aqui sobre uma faxina na mente. Nós estamos precisando de gente que tenha essa faxina, que faça essa faxina na mente e viva isso, olhando para Jesus, falando de Jesus, vivendo de Jesus. Pastor, mas eu vou virar coroinha de igreja, rato, né, de porão de igreja e tal. Não. Você vai ser o servo de um Deus vivo e poderoso, e aonde você estiver, a bênção de Deus está na tua vida. Você não precisa mostrar a Deus com o teu carro, com a tua casa, com o teu dinheiro. Você mostra a Deus com a tua vida. E o interessante é que você olha para a Bíblia, como eu disse aqui para encerrar, várias pessoas se encontraram com Jesus. Várias pessoas. Mas muitas delas ele só encontrou, achou legal. Lembra daqueles que foram lá e falaram, Jesus, cura minha vida, Jesus.
Nós estamos aqui, a gente não pode entrar na cidade, a gente tem lepra. Naquela época, quem tinha lepra tinha que ficar à margem da sociedade. A gente não pode entrar, a gente tem uma vida aqui terrível. Ajuda, Jesus foi lá e curou os 10. E disse para eles, vai agora e se apresenta lá o sacerdote. Dos 10, quantos voltaram? E os outros 9 curados? Agora que eu estou curado, agora que eu vou curtir a vida, né? Porque eu nunca curti até hoje, agora eu vou curtir. Agora eu vou lá, agora eu vou me casar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ter minha vida. E aquele que te curou? Valeu. É o que muita gente faz hoje. Que quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, meu irmão, a tua vida muda. O dinheiro não é mais o teu Deus, o teu Senhor. Ele faz parte da tua vida. E eu já falei aqui, quanto mais você abençoa, mais Deus te dá. O problema dos crentes é que eles são muito mesquinhos, muito mão fechada. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do meu pai. Meu pai, uma vez, a gente lançou um disco do Real Viver, em 85, acho, 84, 95. 90, 92, por aí. Essa data. É que faz tanto tempo, né, que às vezes a gente esquece. E esse disco, a minha irmã conseguiu, com um rapaz que trabalhava com ela, o cara era desenhista, pediu para o cara fazer uma imagem tipo de pessoa livre. Aí ele fez uma imagem assim, está na capa do disco. O disco chama-se Viva Feliz. Está na capa do disco. Se você quiser, entra no YouTube, escreve lá Grupo Real Viver. Você vai encontrar todos os discos, se você quiser conhecer a discografia do grupo e tal. E lá está a imagem, né? Um amarelão assim, preto do lado, as mãos, né? Corrente quebrando, bem no amarelo, a corrente quebrada assim. Aí todo mundo elogiou essa capa. Quando eu fui para meu pai, mostrei para ele, ele falou assim, rapaz, o cara retratou os crentes. Eu falei, como assim? Que crente é assim, ele está livre, mas ele é miserável. Pois é. Não tem ninguém assim, tá, gente? Eu estou falando dos outros crentes, tá? Estou falando dos outros crentes. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus conhece você. Existem pessoas aqui hoje, talvez estão assim, realmente, eu preciso orar, eu preciso mudar a minha vida. Mas tem gente que está assim, vai falando isso, eu não vejo a hora que hora que vai acabar hoje? Meu Deus do céu, eu preciso ir embora. E Deus está aqui, Deus está olhando tudo isso e vendo tudo isso. E eu amo a palavra de Deus, porque em Jeremias 29:13, está escrito assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tipo Jacó, que não aguentava mais o que ele estava vivendo. Ele falou, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E a primeira atitude do homem, do Deus, que estava ali, foi mudar o nome que representava a história da vida dele. Agora você vai viver uma nova história. Inclusive o teu nome vai ser mudado. Por isso que alguns até teólogos entendem que quando a gente chegar no céu, nós receberemos um outro nome. Né? Porque é uma nova vida, novo nome, tudo na presença do Senhor. Né? Alguns teólogos acreditam nisso. Todavia, o anjo aqui, o Senhor Deus, mudou a história da vida de Jacó. E aquele mesmo Deus do passado, Ele está aqui hoje. E Ele pode mudar a história da tua vida. A questão aqui é saber se você quer. E se você quer, de que forma que você vai orar. Porque se você for orar assim, Deus, muda a minha vida. O Senhor sabe, né? Está difícil. Agora, se você orar, eu já falei aqui os 3 tipos de oração que tem. Se você abrir o coração, mas tem jeito do meu lado. Não importa, importa que eu estou falando com Deus. Deus, eu creio que o Senhor está aqui, Deus.
Eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eu não aguento mais viver essa vida, eu quero uma vida nova. Eu quero ter um encontro pessoal contigo. Hoje aqui, meu Deus, eu quero participar dessa ceia. Eu quero viver novos tempos. Eu quero ver, ó Deus, a tua presença. Eu quero sentir a tua unção na minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero viver algo novo. Se você fizer assim, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. E você vai sair daqui diferente do jeito que você entrou. Amém? É isso? Vamos orar. Feche os teus olhos, mesmo assentados.